Mas a tua história começa na igreja, é isso? Tu falou pra mim também, antes da gente começar, que tu também vendia carro e tudo mais. É isso. Mas a história pra tu ir parar na política tem a ver com igreja? Com a igreja, é. Que tem a ver com o lance de tu ter usado droga também? Sim, é isso. É porque é uma coisa puxa a outra, né? Foi. Eu, com 15, 16 anos, experimentei o álcool, a maconha, com os amigos. Eu sempre falo que minha mãe falava assim, e as mães falam, aconselham, cuidado com o estranho, não beba nada em copo de estranho que é perigoso. Mas não é. Você experimenta a droga Do amigo. com um amigo que te oferece, que experimentou e gostou. E eu fui, como qualquer outro jovem que entra nas drogas, fui experimentando, fui fumando. Isso tu tava com 15, 15, que teus pais 16 faziam? anos. O que teus pais faziam? Eles Meu trabalhavam pai de quê? é falecido, hoje ele era metalúrgico, Aham. tinha um cargo bom numa empresa chamada Look. Meus irmãos foram para esse caminho também, depois saíram. Hoje o meu irmão mais velho, mandar um beijo para ele, tá acompanhando o Weber, se tornou prefeito da cidade vizinha, cidade de Votorantim. Entendi, legal. Acabou de mandar um beijão para Maneiro. ele, tá passando um Um procedimento. salve. Para todo o povo de Votorantim também. Não, eu tô te perguntando isso pra saber em qual escola que tu estudava. Tá, daí eu fui. Não, meu pai sempre. Minha mãe dona de casa, meu pai metalúrgico, chefe de seção, mas sempre assim, deu do bom e do melhor para nós. Aham. Sempre se esforçou, sempre nós estudamos em escolas particulares, Entendi. ele na luta dele, fazendo as suas horas sabe? Ele sempre. Minha mãe sempre muito zelosa. Tem uma família. O problema da droga foi comigo. Entendi. Meus irmãos nunca beberam e nunca fumaram. Eu que entrei para o mundo das drogas. Existe uma coisa que fala na dependência química, que é a predisposição que a pessoa tem para iniciar. E aí eu fui na maconha, experimentei maconha, foi uma viagem em Porto Seguro e fumei maconha com o pessoal, tal, e foi legal, eu não comprava. Eu fumava quando os caras se reuniam, baralho, e fui bebendo e fumando maconha. Muito jovem. Muito jovem, legal. Fiz Senai para tentar seguir os passos do meu pai e dos meus dois irmãos, que trabalhavam nessa empresa. Mas aí, eu vou mandar um beijo pro pessoal do Senai, mas eu era muito ruim na área de metalúrgica, não me adaptava. Saí, fui trabalhar de motoboy numa loja de automóveis. E aí, vendo os vendedores ali, teve um sábado, a loja lotada, e passou um senhorzinho, eu atendi aquele senhorzinho tal, e mostrei ali um Fusca na época para ele. Ele falou, eu vou comprar esse carro, já venho aí. E eu todo feliz, novinho, falei pro dono da loja, falei, vendi um carro. Os caras, esse cara aí, esse cara passa sempre aqui, não compra nada. Já era conhecido ali da rua. E eu dei uma desanimada, e daqui a pouco volta o senhorzinho com uma sacolinha, embrulhado no jornal, com dinheiro, e compra aquele carro à vista. Foi um negócio fantástico, eu me torno vendedor, começo a arrebentar de vender. Tu tinha quantos anos aí? 16 para 17. Porra, então tudo na mesma Tudo época. rápido. Entendi, tá. Começo a arrebentar. Eu termino no Senai. Porra. Eu termino no Senai. Eu fiz Senai dos 14 até próximo dos 16 e já... Entendi, tá. Aí começo a vender super bem, destaque e droga. 18 anos. Experimento a cocaína. Aí começou a vender pra caralho mesmo. Não, né? mas assim, cocaína é um negócio assim, entre aspas, maravilhoso. Uma sensação ela dá uma sensação muito boa. Eu falo isso nas palestras que eu faço sobre dependência química. Não adianta tu mentir. Usar droga é ruim? Não, é bom. Senão no mundo inteiro não tinha tanta gente usando droga. O problema é que ela causa depois. O primeiro impacto é muito bom. E aí eu conseguia ir vendendo e ganhando muito bem, muito jovem, mas ganhando muito dinheiro, porque era um ótimo vendedor. O que teus pais achavam de toda essa... Eles provavelmente não sabiam que tu usava droga. Não sabia. Mas os pais são o último a saber. E até porque os pais, do modo geral, não querem acreditar que o filho está nas drogas, né? Então, sempre o problema é o filho, é a companhia do filho, não o próprio filho. Então, aí na minha casa não era diferente. Meus pais me acobertavam, e eu prosperando, crescendo, abri minha loja, sabe? Montamos uma espécie de chama sociedade em conta participação, um consórcio que tinha... Poxa, arrebentava de ganhar, ia afundando nas drogas, cada vez mais, exagerando. E aí a cocaína, ela é algo assim que a pessoa cheira, depois de 20 minutos ela tem vontade de cheirar de novo. E ela vai buscando sempre aquela sensação que ela encontrou na primeira vez, mas ela nunca mais encontra. Pra você ter uma ideia, aí já com 20, 21 anos, dono da loja, conseguia conviver normal, sabe? Conseguia... Não, tu cheirava pra ir trabalhar? Comecei a cheirar no trabalho. Então, chegava lá, dava muita hora, me trancava na sala. E ela é progressiva a doença, né? Então, você vai mudando seus hábitos. Chegou uma época que chegava assim, o traficante ia lá, falava, Mangá,
ó, você tá devendo isso aqui de pó. Eu falava, então pega esse carro aqui como forma de pagamento. Caralho, sabe? entendi. Tu cheirava pra cacete. Cheirava pra caramba. Então. E conseguia conviver. Mas depois, como acontece com qualquer dependente químico, eu fui perdendo tudo, até que eu perdi a loja, perdi tudo que eu tinha, mas eu continuava sendo um bom vendedor. Então, eu comecei a vir para Santos, eu comprava carro em Santos e vendia para os donos das lojas e sustentava o meu vício. O fato de eu ter uma família muito amorosa e o fato de eu vender muito bem, eu não cheguei ao ponto de furtar, Entendi. Mas nessa fase aí, tu tava com quantos anos? 20 e pouco aí? Que eu fechei a loja há 22, 23 anos. Então, jovem ainda, provavelmente não estava casado, era você contigo. Eu já tinha a minha primeira filha. Já? Já. A Júlia, mandar um beijo para ela. Hoje tem 21 anos e já tinha o primeiro casamento. Então, entendi. Como que tu conseguiu sustentar? Bom... Fui tudo, foi acontecendo, engravidou. Era o primeiro casamento, não sustentou conheci muito. A mãe da Júlia engravidou, falei, vou casar, mas entendi, assim, naquela loucura, entendi. mas naquela loucura de, poxa, não dá pra você... 20 e poucos anos, né? Não, 20 e poucos anos, e pó drogado. Pra cacete. Sabe? Entendo. Terrível. Então, assim, não durou. Durou um ano o casamento, né? Nem isso separou, mas eu continuava sempre muito apegado com a minha filha e fui. Só que a droga, ela vai. No começo eu cheirava, consegui ir na loja. Depois eu já cheirava, tem que ficar trancado na minha sala. No começo eu cheirava, consegui ir pra balada. Depois eu cheirava. Eu cheguei a vir para São Paulo e voltar usando drogas no carro, olhando pro retrovisor com medo, porque dá uma paranoia, em especial droga química. A pessoa acha que tá sendo perseguido, que alguém vai pegar, que vai acontecer, que estão olhando, que estão filmando. Nessa daí, tu saiu de Sorocaba, veio pra São Paulo e voltou na intenção de cheirar no caminho? Não, cheirando. Só pra não parar, com medo de parar em qualquer lugar. Que viagem, entendi. Olha o perigo, né? De causar um acidente, de acontecer qualquer... E aí as pessoas foram se afastando, a minha mãe ainda não acreditava, minha mãe, coitada, ela ficava... Eu chegava às 6 horas da manhã, ela estava esperando na cozinha. Mas se alguém falasse para ela, seu filho é drogado, ela grudava no pescoço. Porque o filho dela, não, o caçula, sabe, não tinha, meus irmãos nunca comentaram comigo, sabe, eles observavam, mas por causa da minha mãe, eles... E eu fui, até que um dia eu saí de uma balada, fui buscar pó, e nesse vai e volta, uma hora eu não achei mais o traficante do pó, e aí o cara falou, tem pedra. Ih, rapaz. Eu falei, eu quero experimentar. Peguei a pedra. E aí, quando você pega a cocaína, que eu falei pra você que ela dá uma sensação maravilhosa, 20 minutos depois a vontade de cheirar de novo, o crack, você traga a fumaça do crack, bate na hora uma sensação super maravilhosa, põe aí 100 vezes mais do que a cocaína. Que isso? A hora que você assopra, uma depressão, uma angústia, uma tristeza, tem que fumar de novo. Aí o porquê que você vê, o que a gente vê aqui na Cracolândia em São Paulo e no mundo todo. Em Sorocaba, nós já tratamos uma mãe que trocou seu filho por R$50 por causa das drogas. Uma menina de 13 anos que se prostituía por um trago da droga. Um pai que trabalhava no grupo Scheffler e tem um cargo bom, deu uma bicicleta pro filho, estava no meio de uma Cracolândia, uma mini Cracolândia, porque ele vendeu a bicicleta do filho. Uma professora da rede municipal, a pessoa larga tudo. E aí foi acontecendo no meu fundo do poço. E fora, eu ia pra rave, e era êxtase, LSD, lança-perfume, desandado. Mas o crack é muito sinistro mesmo. O crack é nojento. O crack, eu já perdi uns amigos pro crack, sabe? Tinha um moleque que era meu amigo, o moleque começou a ficar esquisito. De repente, quando ele caiu no crack, durou 3 meses. 3 meses. E não é nem que o crack matou ele, é que as situações que ele se colocava por causa do crack mataram ele. Ele, por exemplo, ele não voltava pra casa mais. Ele catando lixo ali, não sei o que, era suficiente pra comprar as pedras dele lá, era tudo que ele precisava, sabe? Virou que é o próximo trago. Virou o cara que vivia pra comprar pedra. E aí, quando um dia ele com a burrinha sem rabo dele, empurrando com umas carrocinhas com sei lá, coisa pra vender no ferro velho, tomou uma porrada de uma Kombi na rua, caiu, bateu com a cabeça no meio-fio e morreu.
Situações, tipo... O fim da droga, ele é ou cadeia ou morte, independente de como vai acontecer. Então, é importante a pessoa não entrar, mas se entrar, buscar toda ajuda para poder sair. E aí, o crack, eu fui me afundando mais. Você sabe que eu falei para você, eu não cheguei, graças a Deus, a furtar e tal. Mas, assim, era um passo a mais, porque é o próximo estágio de onde eu estava. Eu estava sem controle, as pessoas se afastaram de mim, as pessoas não queriam mais falar comigo. Pessoas que eu tinha ajudado quando eu era dono da loja lá atrás, com 22 anos, 21 anos, que eu tinha dinheiro, que eu falava, ó, o cara vai ter um filho, eu pagava tudo quarto, pagava o parto, sabe? Uhum. O cara não tinha coragem de emprestar um carro para eu ir até a esquina, porque sabia que eu estava desandado. Você perde a credibilidade. É algo terrível. E a gota d'água, assim, que foi aqui, deu um choque, não fez eu parar ainda. Olha como a droga é forte. Eu conheço pessoas que vão chorando buscar drogas. Ela fala, vou lá, eu vou usar, sabe? Eu vou usar, não vou ver meu filho, eu vou inventar desculpa, porque o dependente químico, ele manipula muito, ele mente, ele eu não mata queria ser um dependente químico, né, cara? Ele conta umas histórias pra... É isso, pra poder sustentar o vício. E aí eu fui numa virada de ano, a minha filha tinha aí já 5 anos, né, que foi 2008, virada para 2008, eu tava com uma ex-namorada, tava com a mãe dela, tava com meus amigos, tava, sabe, todo mundo ali, familiares dela, minha mãe, eu com o pé quebrado, peguei e bebi. E o cara que usa droga química, quando ele bebe a bebida, ela impulsiona você para usar a droga. Então o cara tá de boa, fala, vou tomar um golinho de cerveja, já desperta nele a vontade de cheirar. E aí eu falei, poxa, eu vou buscar o pó. Peguei, dei um somebody love ali, peguei a chave do carro. Com o pé quebrado. Fui buscar droga, mas até achar o traficante. Imagina, numa virada de ano, até achar o traficante, até não sei o que, até buscar. Cheguei, já tinha acabado a festa. Assim, o pessoal chorando, meus amigos tentando, deixa disso, minha mãe sem acreditar que eu tinha feito isso, a minha filha, coitada, sem entender. E eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Mas mesmo assim, olha como a droga é forte. Vendo aquela cena que até hoje, assim, mexe comigo, dói de eu saber que eu fiz isso com as pessoas que me amam, eu não parei. E aí tem um pastor, o pastor Valmir, que hoje está nos Estados Unidos, pegajoso, ficava no meu pé, me conhecia lá de trás, ele trabalhava com martelinho de ouro nas lojas de carro. Uhum. E ele me via e falava, Manga, você tem que ir pra igreja, você tem que voltar, você tem que conhecer. Teus pais eram da igreja? Não, ninguém. Eu tinha visitado, eu já tinha frequentado a igreja, mas assim, não tinha aprofundado lá atrás, ainda quando estava no primeiro casamento, mas não... E aí esse pastor vinha, eu fugia dele, eu falava, ai, que pastor chato, sabe? Aquele negócio canseiro que não... Até que um dia ele pegou eu num momento meio depressivo, porque a droga, ela no outro dia é dia de muita depressão, de tristeza. É uma ressacona horrível. Aí que acontece um suicídio, a pessoa se mata, porque é nojento, sabe? A pessoa esfrega, ela... uma das cenas terríveis que tem na droga é o cara voltando pra casa e você vê o barulho de ônibus, as pessoas indo trabalhar e você sujo, sabe? Fedido porque você ficou usando. Essa é uma sensação terrível. E o pastor pegou eu num momento desses aí e ele falou, Manga, vamos comigo, vamos pro Vale da Bênção. Vale da Bênção é um lugar que tem em Araçariguama, aqui perto. E é um lugar que as pessoas vão orar lá. Um lugar, tem uma igreja e tal, mas vai várias denominações lá. E eu falei, tá bom, pastor, eu vou. Pode passar em casa amanhã, 7 horas da manhã. Igor, desandei na sexta. Saí, cheirei, fumei crack, fiquei pra rua, bagunça e tal. Cheguei em casa às 6 da manhã. Aí fazia tempo que eu não orava, naquele dia eu orei e falei, Deus, faça que esse pastor esqueça de vir aqui, porque eu preciso descansar, preciso dormir, tô me aguentando mais, quero ficar embaixo da coberta aqui. Não adiantou, 7 horas da manhã, tocou o interfone, era o pastor Valmir. Porra, depois que ele investiu tanto tempo pra te convencer, na hora que ele te convenceu, ele não ia falhar, não. Aí fui pro Vale da Bênção, fiquei um dia ali buscando a Deus. Igor... Tu foi de fato buscar Deus logo de cara? Fui buscar, eu não aguentava mais. Eu não me aguentava mais. Eu não sabia mais o que fazer. Eu queria parar, mas não conseguia, sabe? E eu lembro da oração que eu fiz, eu falei assim, Deus, ou o Senhor me cura, o Senhor me mata. Eu fiz essa oração. Igor, e assim, eu nunca mais, depois desse dia, eu fumava 3 maços de Marlboro, eu tinha garrafa de vodka em tudo quanto é bar da cidade de Sorocaba, com meu nome, de uísque. E desse dia em diante, eu nunca mais bebi, eu nunca mais fumei,
eu nunca mais usei droga nenhuma e começou um processo de transformação na minha vida. Eu saí daquele momento, eu liguei para essa menina que eu namorava, ela não tinha culpa, mas eu falei assim, olha, ela me convidou que ia ter o aniversário do pai dela, daí tinha bebida, que a turma bebia, o problema era eu que tinha problema com droga, eles não tinham. Daí eu falei, olha, eu não vou porque eu vou parar, vou ficar pra igreja. Mas você vai pra igreja? Eu falei, eu vou. Falei, quer saber? Falei, olha, eu peço desculpa por tudo, mas vamos terminar por aqui. Não era culpa dela, culpa era minha. Liguei pros amigos, que são meus amigos até hoje. Falei, olha, eu vou ficar longe de vocês, eu vou mudar de vida, tal. Os caras que usavam comigo, não crack, mas bebia comigo e tal. E me afastei e comecei a ir pra igreja. E lá eu pedi para que Deus preparasse uma mulher de Deus pra mim, uma mulher que pudesse vencer comigo. Mas peraí. Aí tu foi lá nos caras, tu foi lá na Vale da Bênção. Vale da Bênção. Teve um momento lá que tu sentiu alguma coisa pra essa transformação acontecer, não é? Foi um dia... É ali na hora que sente? Foi um dia, assim, de sentir, de chorar, parece que Deus falou comigo, sabe? Algo assim, a fé é algo assim extraordinário que Deus faz na vida das pessoas. Mas tu foi pra lá desconfiado que ia acontecer isso? Por quê? O que eu quero entender é o que eu fui bravo. Sentiu, cara. Eu fui o que bravo. Tu tava procurando? Eu fui bravo, porque o pastor chegou. Mas quando eu fui, eu falei, eu vou me entregar. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Porque eu já não aguentava mais. Eu via a minha filha, ela ficava mais com a minha mãe, quando eu ia visitar, porque eu pegava ela e deixava com a minha mãe usar droga. Eu não ficava com a menina. Eu não aguentava mais aquela vida. Eu tinha perdido meus amigos, eu via o que estava acontecendo, eu via onde Deus tinha me colocado lá atrás, o que eu era e o que eu estava sendo hoje. O cara que, poxa, com 21 anos tinha lá a loja, bombava, tinha um Volvo, tinha motona, tinha tudo. De repente, hoje era o cara que ninguém emprestava um Gol a ar para fazer, para ir até a esquina e voltar. Então, eu fui ali e me entreguei. E Deus ali mexeu, tocou em mim, mexeu comigo. E eu mudei, e lógico que eu comecei um esforço, porque depende, Deus faz a parte dele, você faz a sua. É uma aliança que você faz com Deus. Quanto tempo dura um processo desse daí pra tu dizer, tô pronto? Olha, é um processo que, eu falo isso nas palestras, você tem que estar sempre apegado a Deus. Você tem que saber que você depende dele, independente de religião. Estou aqui falando de igreja, porque eu não sou religioso, mas eu estou falando que tem que se apegar a Deus, para o cara se manter. Porque tem um dado que é muito importante. De cada 100, dos caras que são internados, eu não fui internado, mas das pessoas que são internadas em centros terapêuticos, de cada 100, só 7 conseguem permanecer longe das drogas. Os outros 93 recaem. Então, a recaída é algo que até os psiquiatras colocam como parte do tratamento. Para você ter uma ideia, como eles já entendem que a recaída vai acontecer. E eu entendo que para que você consiga vencer, inclusive superar as recaídas, recaiu, tem que sacudir a poeira e continuar. Mas para você vencer, você tem que estar pegado a Deus, independente de religião. Porque no momento da aflição, da vontade, é você se trancar num banheiro, dobrar o seu joelho e falar, Deus, eu não quero mais isso para mim. É no momento da alegria extrema, que é perigoso. Alegria extrema, aquela euforia. Vou usar. O dependente químico pensa em usar. Ou na tristeza muito grande, o dependente químico pensa em usar. Você se apegar a Deus. Então eu falo que para você, Deus é tudo. Para você se manter longe das drogas. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.